Olá, amigos e amigas. Estamos aqui nesse 7 de setembro, retornando aí às atividades do canal. E hoje eu vou falar sobre pedras de afiar. Então eu vou mostrar algumas pedras e algumas técnicas, né? É evidente que o vídeo não pode ficar longo, senão vocês enjoam e acabam depois me xingando. Enfim, eu não gostaria que isso aí acontecesse. Então eu vou tentar fazer um vídeo mais qualitativo, mostrando os tipos, e aí a gente vai evoluindo nesse assunto à medida que o canal vai andando também. Então a ideia é essa aqui. Aqui é um canal de divulgação de ferramentas, e no caso aqui as pedras que não deixam de ser ferramentas. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de pedra, as pedras naturais e as pedras sintéticas. Então, da década de 80 para cá, houve um crescimento muito grande nas pedras sintéticas, com diamantes, né, se é que se pode chamar isso de diamante, sintéticos. São materiais onde você consegue uma dureza muito grande através de um processo artificial. Então, em primeiro lugar, eu vou mostrar lá para vocês a pedra que eu mais gosto, a que eu mais uso, a que eu acho mais interessante, porque houve uma época na minha vida, no início lá dos anos 90, onde eu tinha uma obsessão muito grande por essa questão da afiação, né? Eu queria saber como que isso se comportava mesmo. Eu era muito ligado na parte de faca, canivete, navalha, elementos cortantes. Então, fiz vários cursos, né, e adquiri vários materiais para uso nessa função que é essencial para todo mundo que faz algum serviço manual. Você dar o fio, né, você afiar aquele dispositivo que você vai trabalhar, seja ele qual for, é extremamente importante porque te dá liberdade não só para você trabalhar os vários ângulos, mas também para você repor a qualidade e a performance da tua ferramenta. Então, vou iniciar isso aqui mostrando para você uma das primeiras pedras que eu comprei depois que eu passei a levar esse negócio a sério. É uma pedra natural. Olha até a caixa dela, é um negócio bacana, né? Aqui, ó. É a chamada pedra preta. Ela trabalha com óleo, né? A gente pode trabalhar com vários fluidos aqui. No caso dessa pedra, ela trabalha com óleo. E esse tipo de óleo que a gente coloca aqui, ele pode ser de várias naturezas. Por exemplo, aqui eu tenho o óleo da Buck, que é um fabricante americano famoso de facas, né? É um óleo até antigo. Tenho esse óleo aqui que é da Smith, que é o mesmo fabricante dessa pedra aqui, que é um fabricante tradicional que fornece essas pedras da região do Arkansas, aonde a gente encontrava uma mina natural, aonde você tinha pedras com pó de diamante. Então a pedra se tornava bastante abrasiva. E essa empresa aqui, ela retirava essas pedras, parece que essa mina, ou parece que os lugares lá não tem mais isso, né? Mas ela vinha acompanhada desse óleo aqui. E você também tem aqui, ó, isso são dispositivos feitos na Suíça. Eu vou até botar aqui, ó, Swiss Made, para lubrificação fina de ferramentas e
e de pedras, né? Então você tem aqui, ó, uma forma de você controlar a quantidade de óleo que você vai usar. Você aperta aqui, ó, olha que coisa interessante isso, um negócio de isso mesmo, né? Virou e aí você vai, basta você apertar que ele vai gotejando aqui e você tem um controle aproximado da quantidade de óleo que você vai utilizar. Na realidade, o que acontece? O que promove o desbaste fino é a mistura o pó dessa pedra e o fluido, no caso aqui o óleo, fazem, né? Então isso aqui faz uma mistura e essa mistura aqui, ela ajuda ou até mesmo ela é responsável pelo desbaste na ferramenta que você quer afiar. Então, quando você está nesse processo aqui de desbaste maior, você usa esse tipo de óleo como fluido e essa amálgama, essa junção desse pó com o pó retirado na hora do atrito faz com que você consiga um desbaste homogêneo e um desbaste eficiente. Quando você sai dessa etapa e você passa para uma etapa mais depurada, né, você tem os afiadores de couro, né? São vários tipos de couro. Muita gente acha que isso aqui é para navalha. Não, não é. Você tem aqui, ó, isso aqui é couro. E nesse couro, você utiliza pastas. Então, você tem essa pasta aqui, você tem essa pasta aqui, são pastas abrasivas. Você tem essa aqui, outra pasta, e essa aqui que é uma pasta muito interessante para navalha. Saindo dessas pastas mais tradicionais, a gente tem outras aqui, ó. Por exemplo, essa daqui é uma pasta de lapidação da Veritas. E você tem também um creme para... Então, você vê que você tem alguns recursos onde você usa no couro. Por exemplo, esse afiador aqui, americano ou suíço. Esse aqui é suíço. É um afiador raríssimo, né? Caríssimo. Muito caro isso aqui. Eu me lembro quando eu comprei isso aqui. Caramba, eu gostei muito de você ver a performance dele. O estilo dele é um afiador de navalha, mas nada impede de você utilizar em outros dispositivos que você necessita. Então, a gente tem aqui também esse dispositivo aqui de madeira, aonde você passa as pastas aqui. Isso aqui tem o formato das goivas que você quer afiar, ó. Aqui tem um formato de uma goiva, aqui tem outro formato de outro. Enfim, isso é madeira. Na realidade, quem está fazendo o processo abrasivo não é a madeira só, é a madeira junto com essas pastas. Então, isso pode ser considerada uma pedra de afiar. Bom, visto isso, a gente passa para pedras ainda naturais com outros formatos, né? Você tem formato de um paralelepípedo, você tem formato de triângulo, você tem vários formatos. Essa daqui são de materiais mais sintéticos, como essa aqui que é de alumina, que é um material extremamente duro. Isso aqui também é alumina, que é o óxido de alumínio, aqui, ó. Também são usados, sendo que geralmente aqui eu utilizo água. Quando eu falo água, gente, tem uma coisa muito importante
eu li recentemente, mas eu já tinha percebido. Você não deve utilizar água comum, e sim água destilada, porque a água comum tem muito cloro, e o cloro é corrosivo. Então, pode ser que isso faça com que o teu elemento seja corroído. Então, o bom para você manter a neutralidade no teu processo é você utilizar a água sem cloro ou água destilada. Isso é uma coisa que a gente não leva em consideração, mas acaba produzindo um resultado diferente do esperado. Outra pedra aqui bastante interessante é essa aqui, né? Que é uma pedra também para goivas ou elementos curvos. Essa é alumina, mas tem um outro tratamento aí mais moderno, uma pedra mais moderna. A gente tem uma numeração aqui que não vale muito, né? Que é a quantidade de pontos, né, ou de grãos que você tem numa determinada região. Então, aqui são 4.000. À medida que você vai precisando de um polimento de acabamento, um polimento mais preciso, porque o que acontece? Você, olhando na superfície do microscópio, você tem pontos assim, né? A superfície, ela não é homogênea, então ela tem pontos para fora. Quando você faz o polimento, você regulariza essa região. E quanto mais fino for o teu elemento abrasivo, mais os pontos menores vão ser atingidos. Então, é aquele processo básico da lixa, né? Você começa com uma lixa grossa, elimina lá as coisas maiores, depois você vai diminuindo a abrasividade, a intensidade do lixamento e acaba num micropolimento, que é aquele chamado polimento espelhado, é onde você consegue ver a reflexão da luz com mais precisão. Então, todo esse processo de polir está muito ligado ao processo de afiação. Bom, visto essas pedras aqui, ó, essa pedra que é da região lá de Arkansas, é uma pedra natural. Essas outras pedras que eu mostrei, esses afiadores de couro, a gente passa para umas pedras mais antigas, mais primitivas, como essa aqui, ó. É uma pedra de marceneiro, toda a bancada lá de marceneiro tinha uma pedra dessa, que era uma pedra natural, que poderia ser de Arkansas ou não, mas que ela era testada e se tornava uma coisa individual, ou seja, cada marceneiro tinha a sua pedra, porque ele sabia o quanto que a pedra cortava, quanto ela polia em cada movimento. Então, isso aqui é uma pedra muito antiga. Essa daqui também é uma pedra bem antiga. Essa outra ali também. Sendo que essa daqui é uma pedra mais abrasiva e aquela uma pedra menos abrasiva. Se você vier aqui, ó, essa daqui deve dar para ver até a porosidade dela, é uma pedra mais abrasiva. Por exemplo, você quer iniciar a afiação de uma foice, de uma enxada. Você não vai lá começar com uma pedra fina. Então, você utiliza essa pedra aqui, e você pode utilizar com água ou com óleo, né? É importante fazer esse teste. E o mesmo se refere a essa daqui. Ó. Essa daqui dá para ver, é da Carborundum. Nunca foi usada, é uma pedra grossa. Dá para você ver a diferença dessa daqui para essa daqui, por exemplo. Ó. Bom, nessa linha, a gente chega nessas pedras aqui, que são pedras também para escultor, são pedras inglesas, aqui, ó. Uma mais fina, extremamente fina, com essa
formação, e essa aqui mais grossa. Vem até uma porta-pedra, né? Onde você bota água e mergulha a pedra, ou óleo, dependendo. Então, todas essas que a gente está falando são pedras naturais. Temos essa daqui, que também é uma pedra da região de Arkansas, muito utilizada, está até aqui, ó, escrito, muito utilizada para equipamento cirúrgico, equipamento de dentista antigo, né? E, finalmente, temos a pedra chamada pedra azul belga, que tudo se refere a uma região da onde a pedra foi retirada. Então, essa pedra, por exemplo, aqui, é uma pedra extremamente interessante, né? E na linha dessa pedra eu tenho essa daqui, da mesma região, e essa daqui também da mesma região. A coloração muda em função do material. O elemento polidor dessa pedra é a granada. Então, essa região tinha várias reservas de granada, e aonde você tem pedras grandes, você tem pedras pequenas, onde tem pedras pequenas tem pó, e esse pó invade uma parte da rocha e aparecem partículas mais resistentes, mais grossas, mais duras. A palavra é dureza. E aí esses pontos não de diamante, sim de granada, promovem um desbaste na tua ferramenta maior ou menor. E essa pedra tem uma coisa interessante, que você utiliza ela com água, né? E se você fizer um polimento, se fizer uma afiação rápida, sem muita pressão, ela equivale a uma pedra 6.000, por exemplo. Mas se você deixar com mais água e com menos pressão, ela se equivale a uma pedra de 12.000. Então você consegue, através do teu trabalho na pedra, você consegue um polimento diferenciado. Então essa pedra aqui, ela tem uma pontuação flutuante em função de como você trabalha com ela. Então, isso é uma coisa interessante, né? Saindo um pouco dessa parte de pedras naturais, vamos entrar nas pedras artificiais. As pedras artificiais, elas iniciam sua entrada lá no mercado em conjunto com as pedras japonesas, que são pedras que não são naturais, né? São pedras que são criadas para isso, e tem várias. Essa, por exemplo, é uma pedra 10.000, uma pedra linda, né? Aqui. Só que ela trabalha lá com água, e à medida que você vai usando ela vai desbastando, ela vai adquirindo um formato que não é mais plano. Então você precisa retificar essa pedra japonesa, né? E aí, para retificar essa pedra japonesa, você utiliza uma segunda pedra, que é uma pedra que foi criada e é uma pedra certificada. Olha aqui, ó. Essa pedra aqui, ela é capaz de retificar a outra, tornar reto a outra. Então, com água, você vai passando e vai tornando ela reta. E quando você compra essa pedra, você recebe aqui um certificado, é uma pedra muito cara, um certificado de o quanto reto ela é. Então, essa pedra,
ela é certificada pela DMT, que é a empresa, inclusive uma empresa pioneira, né? Eu já fiz até alguns cursos na DMT, e ela é certificada que ela é plana e é capaz de tornar qualquer pedra dessa natureza aqui plana também. Então, essa é uma pedra artificial que tem objetivo de planificar as pedras, principalmente pedras japonesas que você utiliza. Bom, a DMT também produz pedras de diamante, né? Aqui é o suporte, e aí dependendo da cor, você tem o preto, que é o mais abrasivo, vai pro azul, depois você tem o vermelho e finalmente o verde. Então você entra com a água aqui e faz a tua afiação à base de água, no caso lá, água destilada. Então essas são as pedras de diamante, né? Diamante entre aspas, artificial. Bom, aqui você também tem pedras dessa empresa inglesa aqui, aonde você anda com a pedra na ferramenta, em vez de andar com a pedra com a ferramenta na pedra. Então você tem várias aqui, ó, vermelho, que é 600, aqui o verde, que é 1000, essa branca aqui, que é 100, e assim sucessivamente. Bom, aí surgiram essas pedras de diamante sintético, sempre foram muito, muito caras, né? Aí surgiram as pedras chinesas, né? Que obedecem ao mesmo processo, mas não têm a mesma performance na maioria das vezes. Então, está aqui para ilustrar você pode até comparar o modelo original da DMT e o modelo alternativo aqui, ó. Elas desbastam? Sim, desbastam, mas não tem a precisão que as pedras certificadas da DMT têm. E por fim, talvez a pedra mais interessante que eu adquiri nos últimos tempos, que é a pedra redonda, pedra natural redonda. Eu vou tirar tudo aqui para poder você ver que realmente é uma coisa bastante interessante. Por que que é bastante interessante? Eu não botei nem nenhum formão aqui para não contaminar e não chamar atenção para a ferramenta, porque o objetivo é pedra. Então eu tenho aqui, ó, a pedra redonda. Olha que coisa diferente. É uma pedra redonda, dupla. Ela é mais abrasiva aqui e menos abrasiva aqui. E por que redonda? Porque, na realidade, o movimento de afiação que se recomenda não é esse, e sim esse. Tá? Você faz esse movimento, que é o movimento redondo. Então, nada mais lógico do que ter uma pedra redonda. Como é difícil achar uma pedra desse tamanho, é muito difícil achar uma pedra redonda. Então, essa pedra trabalha também com óleo, né? E você faz esse movimento aqui e ele fica facilitado pelo formato da pedra. Realmente é o xodó aí da coleção de pedras. Gente, vou terminar porque já está muito longo. Eu gostaria de falar mais, eu gostaria de botar mais coisas, eu gostaria de muitas outras informações já serem passadas, mas infelizmente o tempo não deixa. Já tivemos um vídeo aí sobre a afiação, eu mostrei alguns jigs, alguns conjuntos, mas esse tema é um tema bastante interessante que a gente vai voltar nele aí para falar até mesmo das lixas, né? Que as lixas coladas nos vidros têm um efeito de pedra. Um beijo para todos e bom feriado.